Toda honra e toda glória sejam dados e tributados ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, que alegria podemos voltar à casa do Senhor. É sempre um momento muito precioso para todos nós dizermos como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. A minha saudação já para a igreja aqui no culto presencial, mas também se estende à igreja no culto online, a igreja que já está ligada, que já acessou o canal da igreja para adorar o nome do Senhor Jesus conosco. Toda terça-feira, tradicionalmente, o nosso culto de ensino, culto de doutrina, e é uma bênção por este privilégio que o Senhor nos concede. Eu quero já convidar a igreja do Senhor para se colocar em pé, reverentemente, na presença do nosso Deus. Voltarmos ao texto da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 até o de número 32, que é o texto base, onde estamos ministrando uma série de 3 mensagens, que hoje concluímos, sobre a escravidão da sexualidade pervertida. É um tema bem forte, um tema essencial e é um tema bíblico, sobretudo. Nos diz a palavra do Senhor, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 18 a 32, eu leio na NAA, Nova Almeida Atualizada. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua justiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdias, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam.
A igreja diz amém. Glória a Deus pela sua santa e gloriosa palavra. Queridos e amados irmãos, vamos orar e falar com Deus nesta oração, incluindo o pastor Paulo César, que está cirurgiado, pede as orações da igreja. Também, irmãos, já agradeço à igreja, peço as orações pela missionária Áurea. Nós temos orado instantemente por ela, mas hoje recebemos uma notícia muito boa, viu, Betânia, Bartolomeu? Ela já tirou a sonda gástrica, já está se alimentando normalmente, está sentando na cadeira de roda, já está, né? Já é uma vitória muito grande. Eu estou conversando com a Ayla, essa semana, amanhã, vou trocar uma palavrinha com ela. Falta agora a sonda urinária, né? Que precisa ser removida, mas tudo está correndo bem, e a nossa previsão e a oração é que na segunda quinzena, quer dizer, daqui a um mês, né, ela tenha condições, ela já está desejosa de voltar, a família de recebê-la e a gente de trazê-la. Glória a Deus, então a vontade está tudo concorrendo, estamos orando ao Senhor, e para que ela venha em paz, está muito bem cuidada, com a enfermeira profissional, 24 horas, e cuidador, e cozinheiro, e terapia, e fisioterapia, tudo. Se você pensar de pia, está lá. Há uma bênção para a nossa missionária, que a gente quer ver ela boa, em nome de Jesus. E a conta, quem está pagando? A igreja de Jesus, que ama missões e faz isso com muita alegria. Muito bem, meus irmãos, então vamos agradecer a Deus, orando também pelo pastor Gideon Cunha. Hoje, pastor Souza, não sei se o senhor soube, mas quem partiu para Jesus, o sepultamento foi hoje, foi o nosso querido irmão Roque Crespim, que foi da diretoria da igreja, junto com o irmão Ubaldo, né? Com quem mais? Pastor Isidoro, né? E o Roque Crespim, ele serviu muito tempo, era aquele irmão assim, bem discreto, segundo secretário da igreja. Quando eu cheguei, final dos anos 60, né, para 70, ele faleceu, e hoje foi o sepultamento. O pastor Ananias Galvão, meu companheiro, nos representou ali naquela cerimônia, levando um abraço à direção da igreja. O pastor Saturnino me avisou, né, e nós soubemos assim, foi um milagre de Deus para a gente saber, que a família toda descrente, né, mas graças a Deus, tomamos conhecimento, e os filhos ficaram muito felizes. Pastor Ananias Galvão teve a oportunidade de transmitir uma palavra, e o filho dele disse assim: como é que está o Templo Central? Ainda tem aquele cantinho lá em cima onde os músicos tocam, né? A última vez que ele veio aqui foi no templo antigo do pastor Teixeira ainda, né? Eu acho que antes da reforma de 57, eu acho que foi quando ele andou aqui. Meu Deus, faz tempo. Mas nós estávamos lá, amém, meus irmãos, levando a nossa homenagem ao companheiro que serviu a igreja de Jesus. Quem mais quer ser incluído nesta oração? Toda a igreja. Oremos. Pai de amor e de verdade, a Ti a honra e a glória para sempre. Nós Te bendizemos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, o carinho que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Senhor, Tu sabes que a nossa estrutura é fraca, é pó, mas o Senhor tem cuidado de nós. Bendito seja o nome do Senhor, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, ó Pai glorioso. Estas mãos que se levantam já no santuário para Te adorar, o Senhor conhece cada vida, cada coração, cada família aqui representada. Senhor, estende as Tuas mãos para curar os que estão enfermos, os que estão cirurgiados, para consolar os aflitos, os enlutados. Meu Senhor da glória, aqueles que estão em meio às angústias e às lutas desta vida, estende as Tuas mãos poderosas, Senhor, para acudi-los, para socorrê-los. Senhor, com libertação, com salvação, com restauração. Ó Senhor, pois Tu podes. Operando o Senhor, quem irá impedir? Haveria alguma coisa difícil para que o Senhor não pudesse realizar? Nada é impossível para Ti. Toma, Senhor, a Tua direção, primeiro e último lugar, neste culto divino. Inspira os músicos, os cantores e cantoras da Tua casa, os grupos musicais.
todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes, a igreja que está no culto online, estende as mãos agora, abençoa, conforta os corações, Pai, que seja uma noite abençoada, ó Deus, por Tua santa e gloriosa presença. Fica conosco, Senhor, te pedimos e te agradecemos, tudo isso no santo nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Meus irmãos, tomem assentos em nome de Jesus. Muito bem, irmão Lucas, Eliseu, nosso primeiro hino, 299. Eu gosto desse hino particularmente. Vamos cantar um canto dizendo, não, Eliseu? É verdade, muito bem. Há um canto novo no meu ser. Vamos cantar esse hino com muita alegria. Glória a Deus, aleluia. Estou feliz, meus irmãos, de estar aqui mais uma vez, reunido com os amados irmãos no Templo Sede. Creio que os irmãos também estão felizes de estar aqui nessa noite. Então vamos partilhar da nossa alegria, adorando o nome santo do Senhor Jesus. Hino de número 299 da harpa cristã. Cristo.
prazer celestial. Mais uma vez, com muita alegria. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o convite de prazer celestial. Glória a Deus, aleluia. Hino de número 10 da harpa cristã. O Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo lhe pertence, glória sejam eu te louvo, eu te louvo. Meu Salvador, dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome. Meu Salvador, dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Temos nós ao Santo Espírito, por sua graça tão imensa. Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois palpite. Glória dai ao Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seus aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido, único digno de honra, glória e louvores. Vamos cantar juntos mais um louvor nessa noite. Queremos o teu nome engrandecer, cante e agradecer-te. Em teu hino, só tu és o Deus eterno. Grande é o Senhor, muito digno de louvor.
alegria de é o Senhor. Quem nós temos a vitória, que nos ajuda, cante, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia, louve ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Jesus, aplauda o nome do Senhor, Ele merece. Aleluia. Com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oh, meus irmãos, noite feliz. Por favor, todos tomem assento. Que alegria estarmos na casa de Deus. É sempre motivo de alegria ver tantos irmãos nesse culto abençoado, culto de doutrina. E nós queremos já saudar todos os nossos irmãos que estão nos visitando. É sempre uma alegria poder recebê-los. E nós queremos identificar onde estão os nossos irmãos, por favor. Se tem alguém aqui nos visitando, de outra igreja, de outro ministério, vindo de outra cidade, dê um sinal com a mão para que a igreja possa saudar bem-vindo. Glória a Deus, algumas mãos levantadas. Que alegria, meus irmãos, poder receber todos vocês. A Igreja de Jesus sauda bem-vindos todos esses irmãos que estão nos visitando. Digamos todos com muita alegria, amém. Quero também, meus irmãos, nessa hora com muita alegria, registrar aqui a presença de uma linda caravana da nossa congregação de Itaperaoba. É uma representação dessa igreja hoje, igreja pastoreada pelo nosso companheiro pastor Tiago Bernardo, irmã Raquel. E eu peço que todos os meus irmãos da congregação em Itaperaoba fiquem de pé, meus irmãos, para que a igreja possa saudá-los bem-vindos. Glória a Jesus, que bênção de Deus poder recebê-los aqui. É tudo uniformizado, igreja de gerações. Essa é a nossa igreja. Glória a Deus por isso. A Igreja de Jesus recebe com muita alegria todos esses amados irmãos, essa linda caravana dos nossos irmãos de Itaperaoba, pastor Tiago Bernardo e irmã Raquel. Digamos todos com muita alegria, amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Esta casa é de vocês, é a casa da mãe. Se sintam-se bem, e certamente Deus tem uma palavra para todos nós nesta noite em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero já apresentar à igreja nossa programação da semana. Terça-feira já é praticamente o meio da semana, e na próxima quinta-feira nós teremos o nosso círculo de oração a partir das 14 horas. Todos os irmãos estão convidados, é sempre um momento muito especial, a igreja reunida. E se você puder, venha orar no culto presencial aqui, a partir das 14 horas, mas se não pode, acompanhe na transmissão do culto. 14 horas, quinta-feira, o nosso ciclo de oração. Sexta-feira, a partir das 17 horas, nós temos a nossa sala virtual de oração. E no domingo, meus irmãos, programação normal, programação que a igreja já conhece, começa logo cedo, a partir das 8 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, às 10 horas da manhã, o nosso primeiro culto, e às 18 horas, o nosso segundo culto do domingo. Tem sido muito especial o nosso domingo, casa cheia, irmãos e irmãs adorando ao Senhor, tanto no culto da manhã como no culto da noite, e todos estaremos aqui em nome de Jesus
para celebrar o nome de Jesus. Eu quero também, meus irmãos, divulgar o nosso jantar da gratidão, jantar organizado pelo Ministério de Casais da nossa igreja. E esse jantar indica que o fim do ano chegou mesmo. Sempre é realizado anualmente, ao final do ano, um momento de confraternização com os casais da nossa igreja, as lideranças do Ministério de Casais. E no próximo dia 9 de dezembro, meus irmãos, a partir das 18h30, o ingresso, a sua reserva, custa apenas R$150 o casal. Veja quanto é maravilhoso esse preço, está bem acessível. Os irmãos parcelam, né, pastor Madoni? Parcela em 3 vezes, glória a Jesus. Então aproveite, reserve hoje sua participação com a sua esposa, meu irmão, minha irmã. Reserve, se o seu esposo não está aqui, aproveite, passe aí o cartão, reserve o seu jantar, para no dia 9 você poder jantar com o seu esposo. E as vagas são limitadas, meus irmãos. Provavelmente temos poucas vagas, e como sempre acontece, chega próximo, já se esgota, aí muita gente quer e não tem mais. Então, se você pode fazer sua inscrição, sua reserva hoje, faça isso procurando ali o Ministério de Casais da nossa igreja. Dito esses avisos, meus irmãos, eu convido todos os meus irmãos para nesse momento adorarmos a Jesus com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Convido os diáconos da igreja para já se aproximando aqui. Dirijo nesse momento uma palavra aos meus irmãos do culto online. Nós sempre fazemos isso porque Deus tem usado muitos irmãos de longe para abençoar essa igreja. E eu sei que vocês têm sido generosos porque são também abençoados. Nossas transmissões, as mensagens que são colocadas e todo o investimento que essa igreja faz em tecnologia, no material de mídia, para que você tenha essa qualidade maravilhosa aí na sua tela. E você pode continuar abençoando esta igreja. Você terá aí todas as informações das nossas contas. Não deixe de participar. Deus tem feito grandes coisas através da sua contribuição. Enquanto não oramos, aproveito também para divulgar nossas redes sociais. Já foi colocado ali na tela. Eu quero pedir novamente que seja colocado para divulgar, meus irmãos, nosso perfil no Facebook, no Instagram, no YouTube. E eu quero incentivar você a divulgar para outras pessoas que sigam nossas redes. Todo culto tem a mensagem, depois a mensagem é recortada e fica só a mensagem disponível. Então vá lá, copie o link dessa mensagem, compartilhe com alguém. A gente compartilha, às vezes, tantas coisas que não edifica tanto, né? E uma mensagem assim pode transformar a vida de uma pessoa, pode ser um alento de Deus para um casal, para uma família. Então vá lá no nosso canal, compartilhe uma mensagem lá para que outras pessoas possam assistir, acompanhar a nossa programação em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Os irmãos, cheguem aqui mais para cá, por favor. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade de adorar o Senhor. Por favor, curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Bendito Deus soberano, Pai, nós estamos na Tua presença, e é muito bom estar na Tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer porque já temos te louvado, Senhor, com os nossos lábios e declarado que a Ti seja a honra, o louvor para sempre. E é com esse sentimento, Deus, e esse reconhecimento que nós chegamos a Ti trazendo nas nossas mãos nossas ofertas, Pai, o nosso dízimo. Ah, Deus, é tão bom poder contribuir nesta obra, porque é prova que o Senhor tem sido fiel conosco, não tem deixado faltar na nossa casa. Mas também, Senhor, é privilégio de nos permitir participar da grande obra que o Senhor está fazendo. Tu és dono da prata e do ouro, Senhor, mas por misericórdia nos dá o privilégio de nos unir a Ti, Senhor, na grande obra que o Senhor está realizando através dessa igreja. Eu quero orar a Ti por cada dizimista e ofertante desta casa. O Senhor tem sido bom para com nossas famílias e nós temos gratidão por isso, Pai. Abençoe todo o Teu povo, não deixe que nunca falte, Pai, na sua mesa, que os recursos dos Teus filhos, Pai, sejam multiplicados, e igualmente o seu coração também, Senhor, acresça o amor, Deus, a generosidade, para contribuir com alegria, todos os cultos, em todos os momentos da Tua igreja. Eu oro pelas famílias que passam, Deus, momentos de lutas e dificuldades. Quem sabe, irmãos, aqui esta noite estão passando momentos de desemprego, Pai, uma crise no seu comércio. Que a Tua mão se estenda, Deus, e portas de facilidade se abram, para que os Teus filhos tenham a alegria e o prazer de ofertar na Tua casa. Nós oramos por isso, meu Deus, te agradecemos.
no nome do teu Filho Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Aleluia, glória ao Senhor. Mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, atravessar esse véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Hoje a nossa querida congregação de Itaperaoba está conosco. Não teve nenhum glória a Deus, Tiago, tu viu? Um esforço tão grande que os irmãos fizeram, irmão, para vir. Eu estive lá na festa de 45 anos, né? Festa linda. Povo louvando a Deus acho de sexta até segunda, não foi?
Uma festa maravilhosa, muita alegria, poder e graça do Espírito Santo. E eu convidei o Tiago. Tiago, você precisa ir levar os irmãos lá. Claro que a congregação toda não pôde vir, mas um bom número, glória a Deus, que é uns 3 ônibus, acho, para trazer os irmãos, por aí, né, Tiago? E para celebrar conosco, eu sempre tenho dito aos nossos pastores, essas datas assim fechadas, né? 45, 50, 60, 70, para a congregação vir aqui, celebrar o Senhor. É tão bom aqui no Templo Sede, né? Nós somos uma família, vocês têm feito uma linda obra ali, naquele lugar, congregação muito estimada de todos nós. O pastor Saturnino tem um carinho especial, né? De ir lá há muito tempo. Muito bem, nosso querido saudoso pastor Castro, e hoje pastor Tiago Marraquel e um abençoado corpo de obreiros, juventude. E meus irmãos, e vocês vão louvar a Deus agora, amém? Amém. Agora saiu o amém. Vamos ouvir a congregação. Meus irmãos, lá, claro, são tantos conjuntos abençoados, mas aqui ele vai cantar todo mundo junto, glória a Deus. E não é aquele medley não, né? Que começa e não termina mais não, é só um hino mesmo, viu? Eu estou logo dando um recado. Aí os irmãos são educados lá na Itaperaúba. É uma bênção. Tudo no esquema aí, Eliseuco? Tá, tudo no esquema. Meus irmãos, quem está grato pela presença da congregação Itaperaúba, diz um amém para Jesus. Amém. Então nós temos muita alegria, meus irmãos, de receber. Deus abençoe o pastor Tiago. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus, glorifique. Aleluia. Que hino maravilhoso, meus irmãos. Pagou a viagem. Glória a Jesus. Que bênção, né, meus irmãos? É muito bonito ver a igreja louvando a Deus. E a gente se alegra e fica tão feliz aqui na sede receber, pastor Tiago, as nossas congregações, né? É porque nem sempre é possível, realmente não é fácil deslocar. É só 40, quando completa assim, 45, 50, que os irmãos se movem. A outra congregação que esteve conosco foi Aratori, pastor Amauri. Foi uma linda apresentação também aqui da igreja, foi precioso. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra na Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 21 a 32, é a base bíblica para esta mensagem. Estamos hoje concluindo uma série de 3 mensagens sobre o tema a escravidão da sexualidade pervertida. É um tema bíblico, é uma palavra que o Senhor nos tem orientado para compartilhar com a igreja. E de sorte que muitos irmãos provavelmente não tenham ouvido ou visto a parte 1 e a parte 2 dessa mensagem. Eu quero contemplar estes irmãos e irmãs rapidamente com uma breve síntese que não vou pregar ou comentar, vou apenas ler para poder contextualizar quem ainda não assistiu as 2 primeiras mensagens, a parte 1 e a parte 2, e você pode fazer isso entrando no canal da igreja e ouvir esta mensagem mais uma vez. Mas a primeira mensagem nós, irmãos, apresentamos aqui a igreja do Senhor, compartilhamos com base nesse texto de Romanos 1, até o versículo 32, do 21 ao 32. E nessa seção de versículos nós podemos ver Paulo retratando claramente a inevitável decadência em direção à perversão sexual das pessoas do seu tempo. Ele está falando para gente de igreja, gente que estava já na igreja, que estava começando a caminhada na casa do Senhor. Primeiro, e ele vai falando de forma gradativa e mostrando essa espiral descendente que leva à queda. Ele fala que primeiro as pessoas passam a rejeitar a Deus, em seguida elabora o seu próprio conceito de como ele deveria ser. E você vai ver que é uma síntese mesmo. E depois cedem a toda espécie de iniquidade, ganância, ódio, crimes, lutas, engano, malícia e mexericos. Paulo fala até nisso. Finalmente, ele diz que essas pessoas chegam a odiar a Deus e a encorajar outros a fazerem o mesmo. E nessa parte 1 da mensagem nós discorremos de forma muito extensa, por 1 hora, e falando que Deus não é o agente, não é o responsável por essa progressão do mal. Quando as pessoas rejeitam o Senhor, Ele permite que elas vivam como elas desejam. Paulo vai mostrar isso claramente. Permite que experimentem as consequências naturais dos pecados que praticam. E uma vez preso nesse movimento descendente rumo ao pecado, ninguém poderá libertar-se por suas próprias forças. Os pecadores devem confiar, portanto, somente em Cristo para libertá-los. E nesta série de 3 mensagens, com base em Romanos, nós podemos acompanhar aqui alguns passos que levam homens e mulheres à escravidão de uma sexualidade pervertida. E ainda nessa breve síntese ou resumo, nós falamos na primeira parte da mensagem sobre 2 passos. O primeiro, deixar de glorificar a Deus, com base em Romanos 1 e 21, a parte A do versículo que diz: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E falamos extensamente sobre esse ponto, mas
a síntese nos fala que a honra e a reverência que pertence a Deus e somente a Deus, é logo tragada, é logo engolida na exaltação de si mesmo, conforme Paulo expressa na palavra desse texto, na parte A do versículo 21, no capítulo 1. Eles não o glorificaram como Deus. E diz o texto que passaram a exaltar-se diante do altar da idolatria sexual, a aves, répteis, quadrúpedes. Nós acompanhamos o texto. Então é uma questão de tempo, era isso que ele estava dizendo. Quando você rejeita a adoração e a glorificação do Senhor, é uma questão de tempo para a pessoa deixar de adorar a Deus e levantar este altar de adoração, a perversão da lascívia sexual. Pastor, é um tema tão pesado, mas esse tema é bíblico. E aí o segundo passo, e último, na primeira parte, que fala da perda de um espírito de gratidão. Aí vem a segunda parte de Romanos 1 e 21, a parte B. Nem lhe deram graças, ou seja, nem mesmo agradeceram ao Senhor por todo o seu cuidado diário. Estamos aqui por causa da misericórdia dele, por causa do amor dele. Com a textura do cuidado, do carinho, da bondade, do amor e da misericórdia do Senhor. Por isso. Então, por que não ser grato a ele? Como o salmista no Salmo 116, Senhor, que darei ao Senhor pelos grandes benefícios que ele me tem feito. Não é assim? Então, uma vez tomando esse primeiro passo para baixo, quanto mais desce, o seguinte fica mais próximo. É aquilo que a Bíblia diz claramente: um abismo vai chamando outro abismo. E esse segundo passo é deixar de agradecer a Deus numa flagrante atitude de ingratidão. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro que a ingratidão desperta na pessoa ingrata um fascínio pela ideia de ter um relacionamento. São vários tipos de relacionamento, mas no caso aqui, um relacionamento sexual reprovável. E a pessoa até que luta contra aquela ideia e expulsa rapidamente esses pensamentos da sua cabeça, mas a ingratidão a leva gradualmente nesse caminho, e ela começa a despertar para este determinado pecado, e principalmente o seu coração, se for sexual, o coração da pessoa logo é seduzido, a pessoa maniatada, e de repente se encontra escrava desse tipo de pecado, é seduzida por ele. Mas se a pessoa não cultivar uma atitude de ação de graças para com Deus, a sua gratidão lhe fará acreditar que o pecado poderá oferecer uma verdadeira satisfação. É só um pequeno resumo da primeira parte da mensagem. Na segunda parte da mensagem, nós falamos mais 3 passos. O primeiro fala de um coração obscurecido. Romanos 1 e 21, a parte C, que diz assim: pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. E nós falamos aqui quase 20 minutos nesse ponto, que à medida que aquelas pessoas iam se degradando, seus corações ficavam obscurecidos pelo pecado. Em Romanos 1 e 21, a parte C, diz que o resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas, ou seja, obscurecidas. Então, quando a pessoa se desvia de Deus em seu coração, ela torna-se vulnerável ao pensamento carnal. Paulo diz que eles se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eu apenas leio esse breve resumo ou síntese para encaminhar-nos à parte 3 da mensagem. Então, em Romanos 6, capítulo 6, versículo 12, versículos 13 e 16, na Bíblia Vida em português, Paulo fala dos perigos quando uma pessoa permite que o seu coração, nesse coração reine livremente, o pecado reine livremente. E ele diz em Romanos 6, 12, 13 e 16, só parafraseando o versículo: será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado com a morte, ou então a obediência com a absolvição. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este o tomará, será o seu Senhor, e você será escravo dele. Então essas palavras fortes aqui, meus irmãos, Igreja do Senhor, indicam o poder
que podemos dar ao pecado em nossa vida. Quando o coração e a mente de um cristão, de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, ficam obscurecidos pelas trevas da perversão sexual, significa falta de luz nos seus pensamentos. A batalha, eu falei, é a nível de mente, né, dos pensamentos. Quanto mais a pessoa se entrega ao poder do pecado, mais dura fica em relação a Deus, mais insensível. Nós vamos falar isso na parte 3 hoje. E aí vem o quarto passo: a verdade é suprimida. Aí voltamos a Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Está claro no texto e na Bíblia Vida em português. O texto diz assim: em vez de crer naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram de vontade própria crerem em mentiras. Escolheram. As nossas escolhas vão determinar o que nós somos, seremos ou pretendemos ser no futuro. As escolhas de hoje. Então Paulo diz que essas pessoas detêm a verdade em justiça, Romanos 1:18. E nesse ponto nós falamos amplamente sobre o texto de Romanos 6:16, que é um versículo preciosíssimo que todo crente precisa compreender para viver no Espírito e não na carne. E o texto de Romanos 6:16 diz: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Então Paulo diz: será que vocês não sabem? É a pergunta do apóstolo. A grande questão, e aqui eu não devo nem comentar, paremos mais rápido, é que nós sabemos, as pessoas sabem, não estão conseguindo vencer a si mesmo, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a carne, vencer as ciladas do inimigo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: identifique o poder que lhe domina. Você é servo do pecado ou servo da obediência? A pessoa abre o coração e dá um direito legal para que Satanás domine e reine. E ele domina e a pessoa se torna escrava. O seu senhor agora é o pecado. Então eu sou responsável, é isso que Paulo estava dizendo. Sou responsável, se sou escravo de mim mesmo, a culpa é minha, porque em determinado momento rendi-me ao pecado. Do mesmo modo, se obedeço a Deus, faço porque rendi-me ao Senhor. Quando um homem ou uma mulher rende-se à tirania escravizadora da terra, que é o pecado, tornam-se escravos da sua perversão, principalmente se a perversão for sexual. Então muitos estão vivendo como escravos de si mesmos, nenhuma determinação da vontade. Eu dizia isso e bati nessa tecla por pelo menos 10 minutos. Nenhuma determinação da vontade, escrava de uma sexualidade pervertida. Só Jesus, oh glória a Deus, só Jesus pode romper todas as formas de escravidão em qualquer vida humana, seja sexo, seja drogas, seja álcool, depressão. Jesus quebra esse ciclo de escravidão. Quantos creem que Jesus faz isso? Eu creio, eu tenho visto. E aí terminamos a segunda parte da mensagem falando sobre o quinto passo. A pressão do pecado vai aumentando. E parafraseando esses versículos, os versículos 24 a 27 de Romanos 1, eu leio na Bíblia Vida em português, diz assim: esta é a razão pela qual Deus os abandonou, o Senhor os abandonou, deixando-os cometer todas essas ações pecaminosas. E como resultado disso, receberam a paga em suas próprias almas, com o castigo que bem merecia. E aqui o texto fala: o pecado pressiona a pessoa de tal modo que a sua vida rapidamente começa a ser governada quase exclusivamente por seu pecado. Então ela se torna, a pessoa não consegue mais tomar decisões corretas, e a sua vida rapidamente toma um outro desejo. Pastor, mas isso não acontece com os crentes. Você é quem pensa. Paulo está falando para os crentes. O prazer pecaminoso domina agora a mente da pessoa e, consequentemente, ele está recebendo em si mesmo a recompensa que devidamente merece. De que se queixa o homem e a mulher?
Queixe-se dos seus próprios. Mas é muito difícil, quando se chega nessa fase, nesse estágio, admitir isso. E aqui chegamos no versículo de número 27 de Romanos 1, com o qual eu introduzo a parte 3 desta mensagem que tem como título a escravidão da sexualidade pervertida. Da mesma forma, os versículos agora vão sair. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E aqui chegamos ao 6º passo da mensagem de hoje, que são 2. Primeiro, entregando-se ao rei dos terrores. Esta foi uma frase que veio ao meu coração. E o Espírito Santo nos faz lembrar, né? Fica no subconsciente, que eu preguei no Sertão Centro-Sul. Nunca preguei essa mensagem em Fortaleza, nem em Canto. Mas preguei uma vez a mensagem com esse título, baseado em Jó, capítulo 18, versículo 14. E o texto diz assim: o ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Vai ser entregue ao rei de toda a iniquidade. Mas veja agora Romanos 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, meus irmãos, não foi outra pessoa, foi Deus mesmo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. E Paulo escrevendo a Romanos 1:28, a Bíblia Vida, eu usei bastante, porque achei bem interessante a tradução, nos traz assim mais clareza. Diz assim, vamos ler toda a igreja junto esse texto, 1, 2, 3. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Vamos dizer para quem está ao nosso lado: Deus deixou eles fazer o que queriam fazer. Meus irmãos, uma das realidades, me desculpe o termo, para mim é assim, uma das realidades apavorantes, que é de apavorar, a respeito do ser que é o nosso Deus, o ser todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, é uma realidade apavorante, quando a gente olha assim para esse Deus a quem servimos, é que Ele dará às pessoas aquilo que elas mostram, estão demonstrando que querem receber. Então pode-se ver isso inúmeras vezes nas Escrituras. Eu já me referi rapidamente, mas aqui eu faço com mais vagar, na terceira parte da mensagem. A gente pode ver isso na caminhada, na jornada do povo hebreu, quando andava errante no deserto. Deus estava tentando revelar a Israel no deserto os seus caminhos maravilhosos, e em vez disso, repetidas vezes, eles exigiam: Deus, nós queremos viver aquele estilo de vida maravilhoso, carnal, lá do Egito. Era isso que estava acontecendo. Enquanto Deus estava tentando revelar seus caminhos, eles estavam tentando viver aquela vida. Em outras palavras, eles parece que não queriam ser libertados das trevas do Egito. E quanto sofrimento, 430 anos debaixo do chicote, trabalhando como escravos, sem liberdade. Mas naquele momento ali, eles só se lembravam lá do Nilo, mas com saudade do Nilo. Nenhuma barca podia comprar, canoa só para remar para os outros. Mas eles lembravam do Egito, meus irmãos, com a afeição tão grande,
com um prazer tão grande de lembrar daquele passado, em vez de se horrorizar por causa dele. Agora veja Números capítulo 11, versículo de número 18. Você vê um pouco da disposição do coração do povo de Israel no deserto. O povo queria comer carne. Ele disse: nós estamos com saudades das panelas de carne do Egito. Que panela de carne, mano? Era só aquele osso que passa uma semana todinha rodando no feijão. Irmão, no Nordeste sabe o que é que eu estou dizendo, né? Eu passei quase a semana na casa do irmão abençoado e ficou lá um corredor, naquele rosto do corredor. Eu disse: pastor, e esse osso? Pastor, aí é o segredo. Dá um gostinho. Eu não vou contar a história. Mas você está com a sua Bíblia aberta. Veja o que diz Números 11 e 18. O povo queria comer carne, estava com saudade do Egito. Meus irmãos, não se admire com o povo de Israel que está com essa saudade, não. Porque de vez em quando bate essa saudade em alguém. Encontrei um irmão um dia desse: pastor, me libere para ir ao Castelão. Mas quem libera não sou eu, meu pessoal. Eu não tenho nada a ver com isso. Pai, tem uma saudade tão grande. Isso ainda bem que é do Castelão, né? Meu Jesus. Olha só o que estava acontecendo, meus irmãos. 11 e 18 de Número. Diga ao povo. O Senhor estava falando com o líder. Diga ao povo aí, Moisés: santifiquem-se para amanhã, e vocês vão comer carne. Eles não queriam. Não estava desprezando o Senhor. O Senhor sabia o que estava fazendo. 57 graus à sombra, no deserto, sem saneamento básico, sem nada. Deus sabe o que a carne vermelha faz num ambiente desse, em que a água é pouca e tanta coisa. Deus sabe o que está fazendo, meus irmãos. Mas eles querem. Aí Deus disse assim: santifiquem-se para amanhã, vocês vão comer carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor. O povo estava chorando pelo Egito, dizendo: quem nos dará carne a comer? Eles sabiam que só Deus podia fazer isso. A vida era melhor no Egito. Meus irmãos, isso ofende a Deus. Por isso o Senhor já tinha conversado com Moisés: o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. E aí, se você puder acompanhar comigo os versículos 19 e 20, meus irmãos, depois de Deus ter suportado esta atitude por muito tempo, porque Deus, irmãos, é muito paciente. O Senhor nosso Deus esperou 600 anos para exterminar os amorreus. 600 anos. Deus não tem pressa, mas tem a hora que Deus age. Depois do Senhor ter suportado aquela atitude por muito tempo, Deus finalmente se irou. Pastor, ele se ira? Pois é. Veja o versículo 19 e o 20. Aí vem a palavra do Senhor: vocês querem comer carne? Estão com saudade do Egito? A vida no Egito era melhor? Está tudo bem. Então vocês não vão comer carne só um dia, não. Nem 2. Nem 5. Nem 10. Nem 20. Meu irmão. Aí o versículo 20 chega e diz assim: mais o mês inteiro vocês vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz, até que vocês fiquem com nojo dela, porque vocês fizeram o quê? Fizeram o quê, meus irmãos? Rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: Senhor, por que esse exagero? Foi não, porque saímos do Egito. E eles não comiam carne no Egito desse jeito, não. 30 dias comendo carne. Hoje é item de luxo no supermercado. Carne a gente chama de mistura. Muitos irmãos compram, né? Tem uns, eu encontrei com um e disse: pastor, já que eu não posso comprar todo dia, quando eu compro de uma vez e como num dia só. Lá no Cariri os irmãos fazem assim: o restante da semana é piqui. Dá certo para quem gosta. Mas, vocês não estão entendendo o que eu estou falando.
Aí Deus está dizendo assim: vocês vão comer carne 30 dias. Em vez de se alegrar, sabe o que eles fizeram? Choraram, porque o Senhor nos tirou do Egito. Como se eles comessem carne lá. Meus irmãos, eles receberam exatamente o que queriam. Deus é extremamente longânimo com o seu povo, mas virá o tempo, se as pessoas continuarem a resistir às suas advertências e insistir em pecar, Deus os entregará aos seus próprios desejos. Tem gente que vai insistindo, vai se aprofundando e vai mergulhando. Quando ele cuida, está mandando nudes para quem não era para mandar. Pastor, mas isso não acontece no meio dos crentes. Não é o que eu tenho visto e ouvido. Diga para quem está ao seu lado: eu já entendi a mensagem. Começa a resistir, aí o Senhor é bom. Meus irmãos, agora veja o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 29 a 31, porque você vai observar o nível de degradação e a tirania do pecado que ela vai impondo às pessoas. Ela é quanto mais, é terrível, é maligna. Olha só a que ponto chega. Estão cheios, a igreja pode até repetir comigo se puder, do 29 até o de número 31, até o 32. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, conhecem, e que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Que texto terrível, meus irmãos. Paulo traz essa relação lá em Timóteo, quando fala dos últimos dias. Mas em Romanos 1, você vai encontrar 3 vezes a palavra Deus os entregou. É como se fosse um refrão, o coro. Deus os entregou. E esta frase é uma tradução da palavra grega paradidomai, que significa literalmente trair ou acabar um relacionamento. Então nós encontramos essas mesmas palavras, Deus os entregou, ali no caso de Judas, quando ele foi entregar Jesus ao sumo sacerdote, ali em Mateus 26, e a parte A do versículo 15 diz assim: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Também Jesus usou a mesma palavra ao descrever a perseguição nos últimos dias, Mateus 24, 9, a parte B, quando ele diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados. Isso me faz lembrar de um texto que já preguei há muito tempo e nunca preguei aqui. Estou me lembrando de uma mensagem que nunca preguei aqui, pastorzinho, acho que tem que trazer. O juízo lavrado não tarda, de 2 Pedro 2:18. O texto está lá, um texto muito contundente e forte. O juízo lavrado não tarda, Deus lavra. Então o significado exato desta palavra, Deus os entregou, usada no contexto de Romanos 1, meus irmãos, significa: se você insistir em continuar com seu pecado, virá o tempo que Deus lhe entregará ao poder do inimigo. E esse texto aqui, o retrato aqui, o cenário, a cena, vamos dizer assim, o retrato pintado aqui é de um traidor que é deixado sozinho para se defender diante do inimigo. Quer dizer, ele não tem chance, não tem como escapar. E a pessoa que abandona o Senhor, na realidade, acaba tornando-se abandonado. O que o apóstolo ilustra aqui, meus irmãos, não é tanta a ação de um entregando o outro, mas a retirada da proteção de um do outro. O Senhor retira a proteção.
Então, no caso do crente, do servo do Senhor, do homem e da mulher que serve a Deus, o Senhor retira a graça a fim de preservá-lo do pecado. Como assim, pastor? Você vai entender. Mais do que a maioria de nós, irmãos, atentem para isso, em nome de Jesus. Mais do que a maioria de nós possa perceber, o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu já repeti essa frase umas 10 vezes nessa mensagem. Deus conhece o pior de nós, mas apesar disso é o que mais nos ama, é o que mais nos suporta, é o que mais nos tolera. Então a maioria de nós possa perceber, o Senhor impede que nos afundemos ainda mais no pecado, e Ele faz isso por causa da sua graça. O Espírito Santo vai avisando continuamente. É uma mensagem, é um texto, é um louvor, é a Bíblia quando você abre, é aquela voz do Senhor que desce o coração. Só olha, não toca, coloca a tua casa em ordem, você não pode trair o teu Deus. O olho olha assim, você cobiça, o coração diz sim, mas o Espírito Santo em você diz não, você não pode trair o seu Deus. Olha assim para a juventude da igreja e chega o Senhor, bem-aventurado Senhor, é a tua igreja, que tem jovens, tem rapazes, tem moça. A Bíblia diz, o jugo é pesado na mocidade, mas eles estão ali, jovens, vocês são fortes, já venceste o maligno. Isso é muito lindo, meus irmãos, glória a Deus. Mas se a graça protetora do Senhor for rejeitada, muitas vezes a pessoa receberá o que ela mostrou verdadeiramente que queria. E isso não significa que Deus o abandonou, ou abandonou a pessoa completamente. Mas a voz do Espírito Santo, que a convencia do pecado, não está mais afetando a pessoa. Sua mente não pensa mais de maneira sã. É como diz Paulo nesse texto, as imaginações são vãs, o modo de pensar se torna confuso, e a pessoa encontra-se literalmente fazendo coisas insanas, porque a sua mente se corrompeu. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, essa pessoa está entregue ao rei dos terrores. Satanás é o Deus desse século. Mas, meus irmãos, chegamos no último passo, na terceira parte da mensagem. Quando chega a hora que aquele cálice da iniquidade enche, cheio de toda a iniquidade. Esse é um ponto da degradação, é o ponto em que o escândalo eclode, como alguns irmãos chamam no contexto da comunidade, a bomba estoura. Veja o versículo 32, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. A morte aqui tanto refere-se à morte espiritual como à morte física, em alguns momentos literalmente. Eles não somente as fazem, mas também aprovam as que praticam. E Romanos 1,32, na Bíblia Vida em português, diz assim: eram perfeitamente sabedores. A pessoa sabe, prega o Evangelho, conhece o Evangelho, fez vários cursos, tem especialização, não importa. Não tem homem, nem mulher, nem grande, nem pequeno. Aqui não tem função eclesiástica, hierarquia eclesiástica, cultura livresca, acadêmica. Não. Todos estão passíveis. Quem estiver em pé, cuidado, não caia. Eram perfeitamente sabedores da pena de morte divina por todos esses crimes. Contudo, continuam a si mesmo e os continuaram a si mesmo e os praticaram de todas as maneiras. Você imagine esse texto, de todas as maneiras, encorajando outros também para que agissem do mesmo modo. Então, quando a iniquidade enche completamente o coração de uma pessoa, ela se sente insensível, como que abandonada, e acaba se lançando de vez no pecado. Pastor, fulano de tal,
E Cicrano, perguntei um dia, disse: pastor, pelo amor de Deus, voltou para o mundo, está uma coisa horrível. Então, nessa altura, o pecador, já dominado, escravizado, como que ele fica assim ardendo com aquela chama da lascívia terrível e não consegue mais se conter. A pessoa vai cada vez mais fundo e mergulha no poço imundo da depravação. Pastor, que coisa terrível. Essa palavra é um aviso, meus irmãos, é um arauto. Para essa pessoa que chega nesse nível, nada é vergonhoso, nada é indecente, nada é proibido. Ele é daquele time que diz aqui: não, aqui é proibido proibir. Aí, para ele, sexo explícito não diz mais nada. Nas praças, assédio sexual, insinuações de lascívia. Pessoas de igreja que fala com uma senhora e segura a mão e não quer mais soltar, e chega e quer abraçar na cintura. O que é isso, meu irmão? É sua irmã? Quem lhe deu essa liberdade? E é uma coisa chamada, não sei se eu digo isso, mas quando eu li um livro muito querido do pastor Ricardo Barbosa, Os Caminhos do Coração, é um clássico, né, pastor? Ele fala um pouco sobre o peso do karma. Ele usa essa palavra, que é uma palavra mais relacionada com seitas orientais, com o espiritismo, com o kardecismo. Mas quando fala aqui do karma, está falando da questão da causa do efeito. Significa a questão da ação. As nossas atitudes, nossos comportamentos, a nossa fala, os nossos pensamentos, de cada pessoa. Isso tem uma causa, isso tem um efeito. E algumas pessoas, isso é um peso tão grande. Quando o peso da lascívia está grande, a pessoa fica como que a taça da iniquidade enche. O pecado reina completamente na pessoa. E às vezes a pessoa está assim, fica obcecada por alguém. Às vezes é uma senhora casada, às vezes é um senhor casado, e se apaixona por outra pessoa. Ele diz assim: eu estou orando, pastor, para Jesus levar minha esposa. Orando. Aí ele já está com a pretendente. É por isso que tem uns que a esposa morre num mês, ele já casa antes de completar o outro. Eu não consigo compreender isso. Mas o karma da sedução é tão grande, o peso é tão grande, que a pessoa vem para o culto, aí chega no culto, se a pessoa... Janilda sabe muito bem do que eu estou falando no nosso aconselhamento. Estou falando do que a gente já viu na jornada. Quando essa taxa enche da iniquidade, a pessoa fica dominada. É um peso tão grande que ela sentava ali de lado, mas agora vem para frente, porque a paixão está aqui no púlpito. Ela tem que passar o culto olhando. Todo mundo está de olho fechado, ela está olhando. E vai aumentando, e o peso vai aumentando. Vocês escutam o que eu estou falando. O peso vai aumentando, e o peso vai aumentando. Quando ela vem na igreja, que chega, pastor Tiago, que não encontra a pessoa: ah, meu Deus, ela não veio, ele não veio, o culto não tem graça. Ele não foi para assistir o culto, ele foi para ver aquela pessoa especificamente. Ele está dominado pela lascívia a tal ponto de uma paixão insana, que é altamente proibida, porque ele já tem uma aliança, ela já tem uma aliança com outra pessoa. Mas isso vai crescendo e vai tomando corpo, e a única coisa que a pessoa vai fazer é não conseguir refrear as suas atitudes. E o peso vai aumentando. Aí quando termina, e aí chega perto da pessoa: oi irmão, oi. Aí pronto, aí os termos mudam: oi amado, oi querido. Como assim? Não. Tem uns termos assim complicados, né? E aí a pessoa, e o peso vai aumentando, e não fica só aí. Aí a pessoa e a mão no ombro, não sei mais o que. Eu vou até parar a história por aqui, porque quando já tratamos com isso na lida do ministério, nós chamamos: querida, assim, nós temos visto a sua situação, isso está chamando a atenção, as pessoas já estão vendo, isso já está dando na vista, como você, essa insinuação, esse procedimento, isso não está certo. Não,
irmão, pelo amor de Deus. Está acontecendo, já é visto. Oramos, orientamos, passou. E um tempo depois a gente soube que o pecado aconteceu e tudo foi até o fundo do poço. Nós já não estávamos mais lá, mas tudo aconteceu exatamente assim. Não foi falta de orientação, que a taça da iniquidade encheu, sabe, meus irmãos? Então a pessoa não consegue mais refrear. Entra no elevador e vê uma senhora, o que é que a pessoa faz? Não tem domínio, a iniquidade está ali. E a pessoa assedia, e às vezes até mesmo se insinua de forma precipitada. E depois o que acontece? O Senhor entrega na mídia nacional. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Amém. Quando essa pessoa se encontra nesta situação, de repente, ele procura ficar perto de gente que está nesse mesmo estágio de degradação, porque essas pessoas têm desejos imundos em comum. Não somente gostam da companhia um dos outros, mas também aprovam entusiasticamente os atos degradantes dos outros. É só você abrir a TV e observar assim a Cracolândia em São Paulo. As pessoas gostam de estar perto dos outros, num papelão, comendo aquele sopão, e ali nas drogas. As pessoas vão, levam para casa de recuperação, dá banho, dá roupa, faz tudo. Eles gostam de estar lá. Eles se identificam com os outros. Por quê, pastor? Porque todos acharam uma forma de racionalizar seus estilos de vida. Isso acontece com o pessoal da balada, que fala da sua coragem, de quantas vai tomar, e com quantas pessoas vai se relacionar naquela noite, e de que forma vai ser. Vai sair se divertir. A sociedade é muito inibida, isso é preconceito, isso não existe, as pessoas são livres. A liberdade. Homens e mulheres que renegaram o uso natural da sexualidade passam a se convencer que nasceram desse jeito. E não tem gente que tira da cabeça. Não, eles nasceram assim mesmo. É como os pedófilos, que eles alegam que as crianças... Não tem culpa não. As crianças têm sua própria cabeça. E tem que decidir, elas quem decidem o direito, se elas querem ou não querem fazer esse tipo de coisa, mandar foto que não é para mandar, fazer esse tipo de sexo virtual ou presencial. Isso é coisa dos pedófilos. Eles atacam, principalmente no ambiente familiar. Por isso papai e mamãe tem que estar muito olho vivo com as crianças. Pessoas cheias de iniquidade, cheia da iniquidade do pecado, seja da perversão sexual ou de outra qualquer. Essas pessoas se cercam de pessoas que lhe ajudam a escapar da responsabilidade do seu pecado e se apoiam mutuamente no seu modo de pensar. Meus irmãos, diga assim comigo, toda a igreja, 1, 2, 3, todas essas pessoas passaram do limite. Passaram do limite. É incrível como a gente ouve na mídia nacional pessoas que passaram do limite. Depois que morrem, a conta fica chegando. Foram pessoas assediadas, foram pessoas estrupadas, não sei mais o quem, por fulano de tal, não sei quando, e as pessoas começam a se revelar. E vai chegando uma vítima atrás da outra do pervertido. Então a mente dessas pessoas se corrompeu de uma forma terrível, e a consciência delas foi cauterizada, permitiram que as trevas governassem a vida deles, e assim estão cheias de toda iniquidade. Vamos ler só 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, é tão conhecido, mas permita-me ler, meus irmãos, já estamos marchando para o término da mensagem, os músicos já se aproximam. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Toda a igreja pode repetir comigo, isso é uma terapia para nós em meio a essa mensagem. Diga assim: ora,
o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira, que têm a consciência está cauterizada, nada mais importa para essas pessoas. O pecado não afeta mais. Então essa passagem inteira que nós lemos de Romanos 1, 21 ou 18 a 32, como queira, é uma espécie de seta gigante apontando assim para baixo, nos mostrando a espiral descendente da escravidão, da sexualidade pervertida. Mas deixe-me ler apenas alguns textos na palavra para concluir a mensagem. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, Jesus disse assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Paulo disse em Romanos 6,16, vamos repetir esse texto: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Agora veja o que Salomão disse em Provérbios 5:22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado. O texto forte. A iniquidade prende, e as cordas do seu pecado o prenderão. São escravos do pecado. Mas Jesus veio para libertar da escravidão, veio para quebrar o ciclo da escravidão. Nós não somos mais escravos, glória a Deus, mas libertados em Cristo. E o salmista no Salmo 107, concluindo, versículo 10 e 11, disse assim: alguns, meus irmãos, vamos ler todos juntos esse versículo, é algo muito forte. Salmo 107, versículo 10 e 11, 1, 2, 3. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente estremece por dentro. E por haver, meus irmãos, na verdade, uma disposição assim, tão degradante, de perversão, isso não quer dizer que foi isso que o Senhor deixou para nós. O Senhor deixou para nós um projeto lindo quanto à nossa sexualidade, de desfrute, de alegria e de prazer, de honra, de dignidade, de amor, de paixão. Mas o inimigo veio deturpar tudo para dominar as pessoas e escravizá-las. E não é nada disso que o inimigo projetou, que vai manietar-nos ou escravizar-nos, porque Deus preparou coisas maravilhosas para nós. Mas meus irmãos, minhas irmãs, os músicos já chegaram. Pode haver um retrato mais terrível da escravidão do que um cristão, um crente, uma crente, adorando o ídolo da sensualidade interiormente e servindo as suas lascívias exteriormente. Um escritor que eu li recentemente, chamado Steve Gallagher, que ele é o fundador do Purity Life, eu não sei falar inglês, mas eu invento, ministros, né? Ministros de vida pura, é um ministério, é incrível. Esse homem, ele trata principalmente de gente da liderança do ministério nos Estados Unidos, é uma obra gigantesca. Ele diz o seguinte, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, é a palavra do Steve.
Diga assim: não existe escravidão pior do que a da lascívia. É impossível satisfazer suas exigências. O pecado nunca se satisfaz. A igreja fica em pé em nome de Jesus. Nós vamos ler uma conclusão extensa, mas vamos ler. E depois vamos cantar o hino. Glória a Deus. Vamos cantar um hino que fala sobre a santidade, né? Mas que fala também sobre esse jugo de escravidão. Vamos ler todos juntos? Eu vou contar até 3 e a igreja vai ler num grande coral em nome de Jesus. Irmãos, quem foi abençoado com esta palavra? Quantos avisos do céu para nós? Isso é aviso. Diga assim para quem está ao seu lado: é um aviso de Deus para nós. É a trombeta de Deus tocando. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida desse povo, porque o Senhor tem guardado, glória a Deus. Mas nós precisamos estar alertas. Vamos juntos à conclusão? 1, 2, 3. O plano de Deus para os relacionamentos sexuais representa o ideal dele para a sua criação. Infelizmente, o pecado perverteu o uso natural das dádivas de Deus. Muitas vezes, o pecado significa não só negar a Deus, mas também negar a maneira como fomos criados. Quando as pessoas dizem que qualquer tipo de relacionamento sexual é aceitável, desde que ninguém seja prejudicado, enganam-se. A longo ou a curto prazo, o pecado fere indivíduos, famílias, sociedades inteiras. Como é triste ver pessoas que adoram não o Criador, mas o que Ele criou. Normalmente, elas distorcem e destroem as mesmas coisas que afirmam valorizar. A oração, mais forte, irmão, o estudo da palavra, da Bíblia e o apoio carinhoso dos cristãos de uma igreja que crê nas Escrituras poderão ajudar as pessoas que se deixaram escravizar por uma sexualidade pervertida a alcançarem a força necessária para resistir às suas poderosas tentações. Deus está disposto a receber qualquer pessoa que se arrependa de seus pecados e o busque pela fé. E os cristãos devem amar e aceitar a todos a despeito do seu passado. A igreja que concorda diz amém. Amém. Então vamos louvar ao Senhor com este hino. E eu quero orar pela igreja, pelas famílias. Não vou chamar ninguém aqui à frente para que não haja nenhuma suspeição. Mas se alguém estiver precisando de cura para o seu corpo físico, pode vir até a frente. Nós queremos orar porque Jesus continua curando. Amém, meus irmãos? Se alguém quer se reconciliar, venha também. Se alguém quer aceitar Jesus, venha também. E se alguém tem bastante coragem e quer quebrar o ciclo da escravidão, de uma perversão sexual, venha também. Um dia um jovem chegou lá no Cariri e disse assim: pastor Dom Zé, eu falei tanto com o senhor, já caí tanto, estou com vergonha. E hoje eu quero fazer vergonha a Satanás. Assim como? O senhor me dá o microfone no final do culto? Eu disse: dou. O que é que você vai fazer? Eu vou confessar meu pecado publicamente. Eu vou ver o que é que a igreja vai fazer. Janilda sabe bem o que eu estou dizendo. E ele disse: meus irmãos, vocês sabem, meu nome é fulano. E eu não consigo vencer a fornicação. Já confessei para o meu pastor, já chorei, irmã Janilda sabe, pastor, já oraram por mim, mas eu não me emendo. O diabo tem me envergonhado, tem me escravizado, mas hoje eu quero fazer vergonha a ele. Vou fazer vergonha ao cão hoje. Eu pequei, igreja, caí mais uma vez, peço misericórdia, me ajude. Aí quando eu olhei, a igreja estava toda chorando. Não quiseram nem marcar disciplina para o irmão.
Sim, irmão, eu tenho certeza que hoje eu vou sair daqui liberto. Mas, Tiago, foi uma coisa tão linda. Eu tive uma experiência assim incrível. Porque enquanto, é o que aconteceu com Davi, enquanto eu silenciei, enquanto eu guardei o meu pecado, os meus ossos estavam se secando. Mas quando Natan chegou e disse, olhe, e que ele abriu a boca, o ciclo da escravidão quebrou. Meus irmãos, Deus abençoou tanto aquele moço. Pouco tempo depois, Jesus apresentou uma jovem da igreja recém-chegada. E eles se namoraram, foi um casamento, foi uma bênção do céu. Depois, diácono da igreja, obreiro da casa do Senhor, uma família linda. Meus irmãos, como o diabo queria destruir aquela vida ainda cedo, escravizar, mas o Senhor foi lá e libertou e fez uma grande obra. É o Senhor que faz isso, meus irmãos. Então nós vamos cantar, né? Bonito, Luquinha? Vamos lá. Igreja. E derramar aos teus pés. Canta aí, Itaperaoba. Ser tua imagem. Eita, Jesus. De semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração com tua misericórdia, vem me envolver. Levante sua mão. Quero vestir as roupas da santidade. Maravilha, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda nossas vidas. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exaltar, exalar mais de Deus. Quem pode glorificar ao Senhor e agradecer a Ele pela sua misericórdia? Dê um brado de glória, de aleluia, porque Ele é o nosso Deus. Vamos dar o melhor para Ele. Errar caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem me envolver, vem me envolver. Mas eu quero ver vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Deus te abençoe. Meu irmão está se reconciliando aqui com Jesus. Deus te abençoe. Pastor Tiago, vem aqui orar por nós. Meus irmãos, já estou grato. Tiago, Raquel, todos os obreiros ali da nossa Itaperaoba. Faltou só o irmão Cícero Pereira, não foi? Mas leve meu abraço para ele, viu? Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, e agradecer o esforço dos irmãos, esse hino maravilhoso. Parabenizar mais uma vez, 45 anos na congregação, né, Itaperaoba. E continue, meus irmãos. A congregação ficou pequena, né? O rebanho cresceu. Acho que daqui a um dia só 2 cultos, irmão, porque não cabe mais o povo. Graças a Deus, que é um problema bom. Jorginho, você, meu irmão. Irmão, o Jorginho está aqui, agradecimento duplo, 36 anos de casados.
E também agradecendo pela formatura, que era um sonho, né? Mas chegou, não foi, Jorge? Chegou, e Deus te abençoe rica e poderosamente. Se especializou aí na área da família, e é isso que ele gosta de fazer, e Deus tem chamado, é uma bênção. E a irmã Lélia também está animada, né, Lélia? Graças a Deus. Meus irmãos, cadê o pastor Tiago? Venha orar por nós. Quem quer ser incluído nesta oração, meus irmãos? Toda a igreja, todo o povo de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos. Quantos querem ser incluídos nesta oração? Bendito Deus e eterno Pai, a nossa gratidão nesta noite seja revelado neste momento. Poder estar aqui e ser ministrados pela Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para continuar Te servindo em santidade, em pureza, pois é isso que Tu queres para a Tua igreja. Pai, leva-nos em paz para nossas casas, concedendo o restante de noite abençoada em Tua presença, te apresentando o Teu Filho que está aqui diante do altar, que está se reconciliando, que o Senhor possa firmar os seus passos na rocha que é o Senhor, e que ele não possa olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas possa olhar para o alvo que é Cristo. Está aqui, Senhor, o Teu Filho, pastor Jorge, continua abençoando o Teu servo, como também a sua esposa, pelos 36 anos de casamento. Que o Senhor continue firmando, Senhor, esta aliança para a glória do Teu nome. Nós te pedimos a Tua bênção e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos querem receber a bênção final, meus irmãos? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo aqui reunido e todo o povo que recebe estas bênçãos no culto presencial e no culto online. Dá um lindo amém para Jesus. Saudai-vos uns aos outros, dizendo assim: vigia vaso.